quando você for buscar nos pregões anteriores, se você jogar, né, determinada marca lá nos sites de pesquisas que tem aí, você vai ver que normalmente, se você jogar o descritivo, normalmente aparecem as marcas mais caras. Por quê? Porque são as marcas que gastam com publicidade, são as marcas que movimentam um capital maior. Então, na maioria das vezes, você não encontra as marcas mais baratas. Já você fazendo essa busca pelos pregões anteriores, você vai conseguir ter acesso a essas marcas mais populares. Eu tive uma questão de um pregão, quando eu era pregoeira, né? Era um pregão presencial até na época, tem, vamos dizer assim, alguns anos já. Eu atuei num pregão de aparelhos de informática e eletrônicos. E um licitante, eram 5 mais ou menos licitantes, tá, participando daquele pregão. E um licitante colocou um valor lá muito baixo nos lances, né? Já estava na etapa de lances. Ele colocou na proposta inicial marcas conceituadas, conhecidas, e os outros licitantes estavam com essas marcas mais populares, que são marcas de menor custo. E ele, na fase de lances, ele foi abaixando os valores e os outros licitantes ficaram assustados, né? Porque acharam que ele, por estar com essas marcas mais conhecidas, ele não ia ofertar, né? Dar lances tão baixos em termos, né, gente? Perto do valor que são ofertadas normalmente essas marcas. E quando ele chegou lá com alguns lances, né? Alguns itens, ele acabou ganhando com essas marcas mais conhecidas, e os outros licitantes começaram a questionar por que ele estava dando lances tão baratos, assim, perto do que eles conhecem, porque eles conhecem, né? Eles sabem os valores que são propostos, valores de vendas, né? Então, ficaram surpresos, questionaram ele na hora lá e estava todo mundo super bem e tal, todo mundo saiu ganhando, ninguém deixou de vender nenhum item. E ele falou que ele tinha comprado os itens lá, os produtos que ele estava vendendo, eram alguns televisores, e na Black Friday. Então, gente, depende muito do seu fornecedor. Viu o aviso do pregão, né, como ele relatou lá no momento pra gente, ele viu o aviso do pregão, viu que estava saindo mais barato até do que as marcas mais populares que os fornecedores estavam vendendo, provavelmente para ele poder revender ao órgão público, né? E ele fez a aquisição desses televisores e por um valor muito menor. Então, assim, são questões de você verificar as oportunidades que podem surgir. Ele deu lá, vamos dizer assim, um golpe de mestre, porque ele conseguiu vender marcas que estavam de acordo com a descrição, que estavam naquela época do ano, né, que todo mundo sabe, a Black Friday é uma época do ano, o pregão coincidiu, acho que ser uma semana depois, já estava marcado com antecedência, e ele conseguiu ofertar esses televisores por um valor de custo menor até do que se ele comprasse diretamente do fornecedor dele, porque os outros licitantes não estavam conseguindo chegar ao valor que ele estava ofertando, ou seja, não iam ter um faturamento tão bom quanto ele, porque ele comprou numa promoção.